Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Muitas vezes, não entendemos as coisas que acontecem, nossas atitudes, as atitudes das pessoas, o porquê elas fazem ou deixam de fazer as coisas. Por exemplo, nós não entendemos a consequência das atitudes da rainha Vasti. Por que ela fez aquilo? Por que ela não foi à presença do rei? Por que ela se negou a fazer aquilo? Parece algo sem sentido, sabendo qual era a cultura, os valores, como a sociedade era regida na época. Fez ela correto? Estava isso, de alguma forma, dentro do plano de Deus? Pode parecer que não, pode parecer que tenha sido obra do acaso. Mas isto é verdade. A gente, quando olha as Escrituras, quando vê diferentes atitudes, situações diferentes, a gente vê que não. Sempre tem a mão de Deus conduzindo todo este processo para que o seu plano, o seu propósito se cumpra. Pois se não houvesse essa atitude da rainha Vasti, certamente Esther não seria a rainha, certamente não aconteceria o que nós vamos aprender e conhecer na leitura do livro de Esther. E a gente tem muito que aprender, compreender, aprender a confiar e a depender de Deus. Diz assim, lá em Esther 1, 19 a 20, se for do agrado do rei, ou seja, o conselho que uma pessoa estava dando diante do pedido do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais importantes quanto ao menos importante. Essa decisão, essa atitude, leva justamente a Esther a assumir justamente a posição de rainha, que nós conhecemos ou que viremos. Se você nunca pôde ler o livro de Esther, leia, para que possa compreender justamente a consequência, o que aconteceu, o plano de Deus, a vontade de Deus e como isso acontece. Nós temos que entender estas coisas, todas as situações que a gente vive, e aí a gente olha a história de Moisés, e olha a história de José, e assim tanto outros, Paulo, tudo, a gente vê a mão de Deus operando, conduzindo, para que tudo se culminasse naquilo que ele tinha planejado. Nós temos que entender isso, não é por acaso, não são situações do acaso que levam a essas coisas a acontecer, mas compreendermos que a mão de Deus está operando, realizando a sua vontade, que a gente possa entender isso, compreender e aprender a confiar, que nada que ocorra nas nossas vidas é por acaso, mas é Deus operando, trabalhando, conduzindo, nos ensinando, mostrando e nos levando ao realizar da sua vontade. Que a gente possa crescer, amadurecer, conhecer as Escrituras e aprender a confiar em nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.